Estamos de volta aqui na TV, no canal UOL, e o canal UOL está na TV agora. E se não estiver na sua TV, você reclame com a sua operadora lá. Ó. Onde nós estamos? Na Claro, na Vivo, na Sky, na Oi, na TV RO Embratel, no Zap, na Samsung TV. Ah, mas a minha operadora aqui não achei. Então ligue para a sua operadora e fala, cadê o canal UOL? Eu quero ver a Relíquia do Rock. Reclame lá para você ter o canal UOL na sua TV. Muito bem. Falamos bastante do Palmeiras, agora vamos para o outro lado. Entre os poderosos, o Flamengo empatou com o Central Córdoba, era um jogo que estava todo mundo falando, tem que ganhar para ficar mais tranquilo. Lembrando que o Central Córdoba é um time pequeno da Argentina, nas últimas várias partidas ganhou uma só, a do Flamengo no jogo de ida. Ontem saiu atrás com o começo do Flamengo bom, mas depois o Central Córdoba dominou o Flamengo e pressionou e tudo mais, até que chegou ao empate. E no final, o Central Córdoba falou assim, tá bom, deixa eu se contentou ali com o empate, a partir dos 30 e pouco. Aí falou, não, pra mim tá bom assim, e tá mesmo, né? O time agora tá na frente do Flamengo ainda na classificação. E a gente pode colocar daqui a pouquinho a classificação, porque o Flamengo tá em terceiro lugar. Arnaldo, foi um jogo ruim do Flamengo, e aí a pressão no Felipe Luiz já começa. Acabei de ler mensagem aqui falando sobre Jorge Jesus e tal. Esse lance do Arrascaeta Esse meio lance do Arrascaeta também era para resolver Roque. O jogo. Faz? Não a lá Vitor Roque, porque como o Casão disse, o Vitor Roque tinha a opção do Estevão, né? E aí era o Arrascaeta com o goleiro mesmo, mas teve tempo de pensar, calcular onde o goleiro teve grande mérito, mas o jogo estava muito fácil para o Flamengo até essa altura. Isso, depois mudou. Depois mudou. E assim, você falou das limitações do Central Córdoba, em termos de refinamento, acabamento técnico, né, dos jogadores, muito cru. Nos times argentinos, em termos de acabamento técnico, dos mais limitados mesmo, né? Mais organizado, com raça, coisa que mostrou no Maracanã. E aí, a gente tá, você falou, terceiro lugar do Flamengo, faltando 2 rodadas. Eu chamo a atenção pelo fato do Flamengo, nas 4 partidas da Libertadores, ter jogado mal as 4. Né? O Flamengo jogou mal as 4 partidas da Libertadores. Né? E eu não acho que o Flamengo vai ficar fora. Também acho que não. Porque essas 2 partidas em casa, então ele tende a ir a 11 pontos. Mas ele vai sofrer. E possivelmente ele termine em segundo lugar. De novo. Em segundo lugar, com o elenco que tem, com o investimento que tem. Então, agora, pelo que eu estava dando uma olhada na enquete, para mim existe uma miopia de visão de que o Flamengo só não está melhor na competição sul-americana porque o Flamengo não está tão concentrado, não está se esforçando todo. Talvez o Flamengo, há algum tempo também, não tenha tudo aquilo que a gente imagina. E as comparações com o Palmeiras, para mim, elas vão continuar a temporada toda. E aí, você compara tempo de trabalho de técnico, elenco, capacidade de trocas, vigor, energia, né? Não dá para comparar o time do Flamengo com o do Palmeiras em termos de vigor e energia, né? O time do Flamengo já tem jogadores mais velhos, já não consegue manter uma marcação-pressão o jogo todo. Tem um monte de situações, vai ter dificuldade em conciliar as 2 competições, teve dificuldade no Mineirão, teve dificuldade na Argentina, né? E aí eu acho que para acompanhar o Palmeiras vai ser difícil para o Flamengo nessa temporada. Na Libertadores, a situação ficou assim, né, Tironi? O jogo... Agora não tem mais margem de erro alguma, são obrigatórios 6 pontos para chegar a 11, essa é a situação do grupo. É incrível que faltando 2 rodadas o Flamengo ainda esteja em terceiro lugar, né? E aí, acho que aí a possibilidade, mesmo chegando a 11, podemos até ter um empate tríplice, 11, 11, 11. Aí a questão do saldo, pode até classificar um primeiro o Flamengo, ainda dá. Mas o mais provável é que passe em segundo e aí possa, por exemplo, pegar o Palmeiras no mata-mata da Libertadores. E aí... Também não é só, vou pegar o Palmeiras. O Flamengo, nos mata-matas da Libertadores, recentemente, caiu para times muito mais fracos. Chegou a cair para o Olímpia, para o Peñarol, né? Então, é uma situação, primeiro, de uma falta de intimidade com o torneio sul-americano,
mesmo com 3 títulos, 3 títulos e muitos vexames, né? É a história do Flamengo na Libertadores. E talvez uma questão de elenco e de aproveitamento do elenco, que deu a impressão que seria um espetáculo nas partidas boas que o Flamengo fez, contra o Corinthians e tudo mais, mas essas foram exceções, né? Não foram a regra até agora, as grandes partidas do Flamengo na temporada. Esse que o Ronaldo falou sobre como é o Flamengo na Libertadores, tem um número que é muito impressionante. Ele fala, que diz o seguinte: o Flamengo venceu apenas um dos últimos 7 jogos que disputou pela Libertadores. Foi da primeira rodada lá contra o Deportivo Táchira, que é o saco de pancada que perde de todo mundo. Pois é. Dos outros 6 jogos foram 3 derrotas, Bolívar, Peñarol e Central Córdoba. 3 empates, Peñarol, LDU e Central Córdoba. Olha só que desempenho péssimo do Flamengo. E aí o Arnaldo falou assim, não dá para comparar com o Palmeiras está mais forte, não sei o que e tal. Então, a comparação com o Palmeiras é uma coisa, afinal eles nem se enfrentaram ainda, né? Não teve o confronto entre Palmeiras e Flamengo, Casão. Mas esse time do Flamengo, com qualquer questão que você pode falar, não é equilibrado, não é jovem, não tem vigor, não sei o que lá, era para fazer mais do que está fazendo nessa Libertadores. Não é a comparação com o Palmeiras. É olhar o grupo e falar, nisso aqui, o Flamengo tem que jogar mais do que está jogando. Claro, não dá para comparar com ninguém. É olhar os adversários, você tem que comparar com os adversários. O Flamengo foi cabeça de chave, pegou um grupo fraco. A LDU, teoricamente, era aquele time com mais experiência também, rodagem de Copa Sul-Americana, de Copa Libertadores. Então era o adversário assim, mais temido. E, de repente, o Flamengo se complicou tudo nisso daí. Você falou que o Flamengo só ganhou uma nas últimas 6 partidas? Isso, 7. 7 partidas. Então, gente, não foi só com o Felipe Luiz, né? Então, o Felipe Luiz é o primeiro trabalho dele. Era óbvio que ele não tinha experiência para um momento difícil. Todo treinador começou de alguma maneira, todo treinador teve que se adaptar a um momento ruim, num grande time, ao sufoco, a ter que ganhar 2 jogos seguidos para classificar. Todo treinador passa por essa parte. E o Felipe Luiz está passando agora. Agora, se for pensar em demitir logo no primeiro obstáculo que um treinador jovem que tem um futuro promissor, se no primeiro obstáculo já vai demitir, cara, aí o que o jogador jovem brasileiro vai fazer? É a mesma coisa que o treinador jovem brasileiro vai fazer, é a mesma coisa que o jogador jovem vai fazer. Os times têm 11 estrangeiros. Aí o garoto destaca na base, sobe e fica no banco para estrangeiro que nem na seleção deles jogam. Então, tem que pensar direito nas atitudes. Se a gente quer pensar, nós temos que pensar nas atitudes do clube que você trabalha, que você torce, mas tem que também pensar nas atitudes que vai ter consequência para o futuro do futebol brasileiro. Vale a pena bloquear o desenvolvimento do Felipe Luiz como treinador? É uma pergunta mais séria a se fazer do que ficar, não sabe, é um treinador jovem, tá errando de novo. Cara, o cara fez um bom trabalho até agora há pouco. Na Libertadores, ele está se complicando, mas não foi ele só que se complicou na Libertadores com o Flamengo. Então, eu vejo que o Felipe Luiz precisa ter continuidade no trabalho. Ele tem que passar por esse momento, senão não vai ter aprendizado nenhum. Senão, jogador que sobe da base e não jogar, também não vai ter aprendizado nenhum, sabe? Então tem que pensar nisso daí, tem que pensar nessa situação. E outra coisa, assim, o Dorival estava livre no mercado, era uma pressão para todos os treinadores aqui em São Paulo, né? Treinador do Santos, treinador do Corinthians, treinador do Zubeldia. Agora ele está empregado. Os treinadores aqui em São Paulo, eles estão tranquilos. Mas quando o Jorge Jesus foi demitido, aí a pressão cai lá no Flamengo. Podia ser qualquer um no Flamengo. Tá o Felipe Luiz lá, podia ser o Tite, podia ser o Luxemburgo, podia ser o Dorival, podia ser qualquer outro treinador que a presença do Jorge Jesus no mercado ia ter essa pressão de alguns torcedores ou de um grupo de torcedores que pensam que só com o Jorge Jesus o time do Flamengo joga bem. Olha,